Hello, ladies and gentlemen. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Vocês estão bem? Gente, essa semana nós tivemos o episódio 6 de The Last of Us. Episódio maravilhoso, contando um pouquinho do flashback de Ellie e Joel, né? E hoje, nesse vídeo, estaremos analisando um pouquinho mais sobre os aspectos muito positivos que esse episódio teve. Um alívio, graças a Deus, a todos esses episódios aí cansados de The Last of Us. Mas, graças a Deus, tivemos um bom desenvolvimento tanto dos personagens, quanto também algumas explicações muito pertinentes durante o episódio que agregam bastante para a lore da série. E hoje nós vamos estar desenvolvendo um vídeo especialmente sobre os detalhes maravilhosos do episódio 6 de The Last of Us. Não sei se tem vinheta, mas se tiver, vai rodar. Gosta de mamão, Sandra? Adoro, como todo dia de manhã. Mamão aqui. Que piada velha. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meus amigos, a gente teve aqui uma coisa diferente, né? A gente teve a volta do Pedro Pascal como Joel e também da Bella Ramsey crianças, pode-se dizer por passagem, se é que alguma vez ela apareceu uma adulta. Mas enfim, durante o episódio a gente teve uma atuação belíssima dos dois. A gente sabe que a Bella Ramsey com o Pedro Pascal tem uma química maravilhosa assim, nos aspectos da atuação deles, né? Eles interagem muito bem, como se eles já fossem amigos há muito tempo mesmo. Isso é muito bom, muito positivo pra gente, telespectador que vem assistindo essa série. Outra coisa que não podemos deixar de notar é que os episódios anteriores dessa série não foram dirigidos pelo Neil Druckmann. O Neil Druckmann é o que produz, que dirigiu e que também roteirizou The Last of Us como um todo, desde o jogo até alguns episódios. Então ele é um produtor que está lá auxiliando no controle narrativo e criativo da história. Mas nesse episódio em específico de flashback, em que a gente volta alguns anos antes do primeiro episódio da segunda temporada, né? Logo após que a Ellie chega a Jackson, né? Que é a cidade onde ela está refugiada antes dos acontecimentos da morte do Joel. Aí a gente vê uma coisa muito interessante, porque quando o Neil Druckmann que está dirigindo, o episódio tem boas consistências de roteiro. A consistência dele é tão diferente dos outros que parece que até que é uma série diferente. Eu me pergunto por que o Neil Druckmann também não dirigiu essa série por completo. Não sei se ficaria muito puxado pro cara, mas eu já vi grandes blockbusters aí sendo dirigidos por uma só pessoa, então eu creio que não seja impossível. E esse episódio foi um episódio majestoso, maravilhoso, com um controle narrativo, também com a parte de design muito bem fiel. E agora a gente vai entrar no contexto da história. Afinal, o que se passou, qual foram as diferenças do jogo para a série. A gente já adentra o episódio, né? Logo 2 meses depois que o Joel entra na cidade de Jackson, né? As pessoas estão conhecendo ele. E aí ele pede para aquele cara que chamou a Ellie de sapatão para comprar um bolinho para ela, para fazer o aniversário dela, né? E aí a gente entra numa parte muito interessante, porque a gente sabe que o Joel é um cara casca grossa, o cara é uma máquina. Mas a gente vê em várias partes, quando o Joel morre no próprio jogo, que ele é um cara que tem habilidades manuais, ele esculpe as coisas. E nesse momento do primeiro ato do episódio, a gente consegue ver o Joel produzindo o violão da Ellie. Ele pega um osso, ele faz a tarraxa de osso, ele borda a mariposa que fica no braço do violão para Ellie. E aí que a gente tem aquela música maravilhosa, Few Days, que enfim colocaram. Era pra ter colocado no início da série pra gente ter um peso maior da morte do Joe? Sim. Porém aqui eles adaptaram isso muito bem, né? Aquele momento que a Ellie vai lá, é muito bacana a química dos dois. Quando o Joe vai pegar o bolo e ela já tá comendo o bolo com a mão. E isso ela também explica uma parte muito interessante, que é quando ela se queima. Porque quando ela chega a Jackson, ela ainda tá assim, com a marca da mordida, como na primeira temporada e como no primeiro jogo. E aí ela se queima, né, para cobrir a marca da mordida. As pessoas não descobrirem que ela já foi provavelmente infectada. Isso que é muito bacana, né? Eles vão explicando coisas no próprio episódio que vão ampliando a lore. Ou seja, não é preciso criar um episódio totalmente novo, do zero, para expandir. Se você pega alguma coisa boa
e melhora, sempre vai ser aceitável. E eles explicam, né, que ela tá enfaixada, e aí o Joel vai lá, leva ela pro museu, e aquela cena é majestosa, meus amigos. 1 para 1 do jogo. O jogo é exatamente igual, a diferença é que o jogo tem mais tempo de tela, né? E aí ela vai ver os dinossauros, aí eles já cortam direto pra cena lá que elas vão olhar pra parte de nave, né? Aquela parte de astronautas e tal. E aí ela vai e toca aquela música, e o Joel entrega a fita pra ela, contando um pouquinho mais da Apollo 11, do lançamento da Apollo 11. Muito bacana. Gostei realmente muito desse episódio, achei uma adaptação 1 para 1. E outra coisa que eu achei interessante é que eles foram adaptando a história da Ellie, do flashback, em aniversários. Quando a gente troca pro terceiro ato, basicamente, aí a gente vê justamente uma parte muito bacana, que é quando a Ellie começa a se revoltar, porque a gente não tem uma explicação do porquê a Ellie do nada quis morar atrás da casa do Joel e não morar com o Joel. E que é interessante, né, que a série explica que como ela fez a tatuagem, desde as betas do jogo, era para ter uma parte somente explicando o relacionamento da Ellie com aquela menina que fez a tatuagem dela. Porém, isso do jogo foi cortado, e aqui eles trazem pra série explicação de quem era que ela gostava e tal. A gente tem só um diálogo rápido da Dina, da Ellie, no momento que elas estão indo fazer a jornada lá pra verificar se tem zumbis no início do segundo jogo. E aqui eles colocaram realmente essa parte, né? E aí ela se morde com o Joel e tudo mais. E aí ela vai começando a, assim, ser mais ríspida com o Joel. O Joel vai querendo ser um pai que ele nunca foi, né? E o mais interessante dessa cena é que mostra justamente o Pedro Pascal entendendo: ei, eu não sou o pai dela, eu gosto muito dela, então eu tenho que respeitar o espaço dela. E aí ele vai e ajuda ela a se mudar lá pra garagem, né? Pra parte lá dos fundos. E achei muito interessante, agregou bastante para dar essa transição, porque a Ellie ela vai descobrir porque ela não conseguiu produzir a cura, o que aconteceu com os vagalumes. E essa transição eu achei muito bacana. Eu tava vendo o episódio, meu Deus, como é que eles estão nessa partezinha toda feliz, como é que eles vão vir para aquela cena? E aí quando se passa um período, a Ellie já tem 19 anos e ela vai fazer a sua primeira patrulha. A Ellie, antes de entrar, né, antes do Joel chamar ela tá fazendo algumas perguntas pra ela mesma, assim, anotando umas perguntinhas que ela queria fazer pro Joel sobre o que aconteceu com os vagalumes, o que aconteceu com eles, o que aconteceu lá naquele hospital, porque ele lá teve que ser tirado às pressas de lá. O Joel vem chamar ela pra fazer a patrulha e acaba que o Eugene, que eles explicam, né, que ele tava em patrulha e como é que ele foi morto. A cena do Eugene é toda aquela parte original da série, ela não tem no jogo. Porém, o jeito que eles tiveram o carinho de adaptar isso foi muito bacana, porque eles simplesmente mudaram a narrativa lá, porém o peso foi, creio que, ainda maior, porque a Ellie pede pro Eugene estender a mão, não, estende a mão aí e tal, e aí ela vai, meu Deus, o que será que eu faço? Pro Joel não matar ele, e meio que convence o Joel, o Joel manda ela pegar os cavalos para pegar ele. Mas o Joel o cara é poucas ideias, eu vou dar um tiro em você, e vai lá e mata o Joel. Aí naquele momento a Ellie vê que mesmo o Joel prometendo os olhos dela que ele não iria matar o Joel, ele mata. E naquele exato momento, essa Ellie, ela consegue entender o que? É a mesma cara que ele fez quando ele disse que não tinham uma cura. O Joel mente na cara dura, ele safado, mentiu na cara da esposa do cara. E aí naquele exato momento fala a verdade pra mulher e ela vai com os cacetes pra casa do Joel com raiva. E aí a gente corta para aquele período do ano novo, né, que se inicia a primeira temporada. E é interessante ver esse contraste, né, que a Ellie, ela tem dúvidas, porém ela tá com tanta raiva do Joel por ele ter mentido na cara dura, passou 9 meses dando uma dura nele por causa disso. E depois que tem aquela cena do cara lá chamando a Ellie de sapatão, que vai defender ela, e o Joel vai pra casa assim, todo burucuchu mesmo, e a Ellie passa aquela cena lá dela indo embora, nem falando com o Joel, ela volta, agora nesse flashback ela volta, e gente, que cena majestosa, que cena maravilhosa. O Joel vai lá, começa a conversar com ela, ela diz que está disposta a perdoar o Joel, e o Joel se sente assim, já emocionado, com a lágrimazinha, Pedro Pascal entregando o máximo de atuação, o negócio foi fabuloso mesmo. E aí tudo que vai acontecendo posterior a isso, vai mostrando um pouquinho mais de quem é o Joel, esse Joel,
que é um cara quebrado, um cara que mesmo diante de tudo aquilo que aconteceu, ele faria tudo de novo. Ele fala, eu faria tudo de novo porque eu amo você de um jeito que você não entende. Cara, que diálogo majestoso. É isso que a gente quer, meus amigos. E o Joel vai lá falar que faria tudo de novo, e aí ele fala, eu não sei se conseguiria te perdoar, mas eu quero realmente tentar, e o episódio acaba. E, gente, que diálogo, olha, maravilhoso. Eu fiquei impactado aqui. Eu tô rejogando o jogo. Na verdade, eu não tô rejogando, porque eu já joguei o jogo agora, né? Tô jogando, comprei pro PC, mas nunca tinha jogado o jogo na íntegra. Eu vi bastante cutscene, vi todo o filme do jogo. Mas, gente, que cena assim. Se isto tivesse no primeiro episódio, no segundo episódio, a morte do Joel teria quebrado toda a internet. Sem medo de errar, cara. Porque Pedro Pascal e Bella Ramsey são atores excepcionais contracenando. A química dos dois é um negócio assim incrível. E o que é entregue nessa cena, a Bella Ramsey escorrendo a lágrima, o Joel também, o peso, a trilha sonora muito bem encaixada. É isso. E o episódio, enfim, termina, né? Não gostei do final do episódio, tá? Porque quando corta nessa cena no jogo, a Ellie, aparece só a mão dela, assim, vocês vão ver a cena aí. A Ellie tremendo depois do que ela fez com a Nora. E é isso que a gente queria. E, na verdade, só apareceu que agora que ela tá com raiva. Esse episódio foi muito bom, tá, gente? Mas o que esse episódio reforça é o completo descaso dos episódios anteriores. Se ela tinha tido esse diálogo antes do Joel morrer, ela era pra estar do sangue dos olhos a partir do ponto que ela saiu de Jackson. Mesmo em Jackson, era pra ela estar assim com os olhos corroendo pela raiva, pela amargura. E aí tu vê que claramente não é isso que foi entregue nos episódios anteriores. E a gente tem toda essa redenção do Joel com a Ellie, e aí a gente vê que a Ellie tá sorrindo, brincando, falando besteirinha. Esses momentos em Seattle, no jogo, são momentos extremamente pesados. A Ellie mata sem dó nem piedade. É machado na cara e tiro na cabeça. Não tem outra. A gente vê claramente, assim, são dois mares contrastantes que eu realmente não consigo compreender o porquê que aconteceu isso. Mas enfim, gente, episódio maravilhoso. Sobre a produção do episódio, eu ainda falo, essa série ela tem muito para entregar. E tudo isso mostra que a série ela tem boas ideias. Quando colocado sob uma boa direção e bem executada, tudo sai do jeito que teria que acontecer. Espero que tenhamos mais episódios maravilhosos como esse. Episódios bem dirigidos, com coerência narrativa, um desenvolvimento de personagens. E é isso, gente. Episódio majestoso. Agora aguardar o 7º episódio. Não sei se é o penúltimo ou último, mas estaremos aqui comentando ainda na semana após o episódio de domingo às 22 horas, tá, meu povo? Desde já, muito obrigado para você, meu caro amigo, que não deixou o seu gostinho. Deixe seu gostinho, deixe seu comentário, que apoia o nosso canal a crescer e desenvolver cada dia mais a narrativa que a gente quer tanto para essa série. É isso, meus amigos. Valeu, falou!